Quero falar uma coisa muito importante e pode mudar até a sua vida. Chegou a hora de você parar, a partir de hoje você vai parar de ouvir o Evangelho. Você vai parar de, se você é um pregador, de parar de pregar o Evangelho. Esse assunto é muito sério e muitas pessoas que assistirem esse vídeo, muitas pessoas não vão entender. Mas chegou a hora de parar de ouvir e parar de pregar. Já acabou esse tempo de você ouvir, e pregar o Evangelho. Isso é uma perca de tempo. Chega a ser uma perda de tempo você ouvir e pregar o Evangelho. Você vai entender. Se você quiser entender o porquê que eu estou falando assim, com essas palavras, fique até o final desse vídeo, beleza? Então, pessoal, como eu estava dizendo, por que você tem que parar de ouvir o Evangelho? E também parar de pregar o Evangelho? Porque já acabou esse tempo de ouvir, de ficar ouvindo, indo em vários cultos, ouvindo vários vídeos no YouTube, e sempre ouvindo e nunca fazendo nada. Ou até mesmo você é uma pessoa que prega, sabe, fala de Jesus, fala, mas nunca teve experiência com ele. O que eu quero falar nesse vídeo é que a gente tem que parar de ouvir e começar a viver o Evangelho. Parar de pregar sobre o perdão, começar a perdoar e testemunhar para as outras pessoas como é perdoar. Parar de pregar sobre dar bom testemunho, ouvir sobre dar bom testemunho e começar a dar bom testemunho. Parar de pregar e ouvir sobre servir a Deus e começar realmente a servir a Deus. Então o que eu quero falar nesse vídeo, que chegou a hora de a gente parar de ouvir só, ou apenas ficar só falando sobre isso e nunca fazer nada. Porque muitas pessoas não são alcançadas, sabe por quê? É porque eu e você que está assistindo esse vídeo não testemunha com a própria vida. Em Coríntios diz que a gente somos a carta viva que o mundo vai ler. Que carta que as pessoas estão lendo? Talvez você é a única Bíblia que as pessoas lá fora, as pessoas que não conhecem a Cristo, vai ler. Tem pessoas que nunca vai pisar numa igreja. Tem pessoas que nunca vai atrás do Evangelho. E se ela ver você vivendo o Evangelho, isso vai mudar. Por que eu estou falando isso? Eu mesmo, eu sei como é o dia a dia de pessoas que ouvem muito a palavra, ou que falam muito da palavra, mas eu sei também que tem poucas pessoas que vivem o que pregam, que vivem o que elas ouvem. Então há muitas pessoas ouvindo e poucas pessoas fazendo. E o que eu quero falar nesse vídeo é que está lá também em Tiago, no capítulo 1, no versículo 17. Tiago 1, 17, né? Tiago, no capítulo 2, no versículo 17, diz o seguinte, que a fé sem a obra é morta. Se a fé não vier acompanhada de obra, ela é morta. Como explicar ao Brasil que tem 31% da população, 31% da nação brasileira são, entre aspas, crentes ou cristãos, são pessoas que aceitaram Jesus? Como explicar isso em base de 65,4 milhões de crentes no Brasil? E está esse caos que a gente conhece. Como explicar então que quando Jesus foi ao céu e deixou 12 discípulos, assim que ele ressuscitou, aqueles 12 viraram o mundo de ponta cabeça? Como que o Brasil tem 65,4 milhões de pessoas que são crentes, pessoas que conhecem a palavra, e o mundo é esse caos, essa falta de amor, orgulho, vaidade? Então o que eu quero falar para vocês, a partir de agora, começa a viver o Evangelho de verdade. Para de ouvir, para de pregar e começa a viver. Sabe de uma coisa? Eu vou te explicar. O que é você apenas ouvir e apenas falar e não viver experiências com Ele? Eu te convido nesse vídeo a começar a viver experiências com Deus. É como se fosse uma pessoa que fosse até a fonte da água da vida. A fonte da água da vida é Jesus. Imagina só que ele está subindo uma trilha, se esforçou para chegar até lá, passou dias subindo essa trilha, e a fonte é como se fosse uma cachoeira. E ela está subindo a cachoeira, e quando chega lá, ela toma um banho naquela fonte. Aquela fonte traz cura, traz força, aquela fonte liberta ela de todo mal, aquela fonte purifica o coração, os olhos, a mente dessa pessoa. Essa pessoa desce depois de ter ido nessa cachoeira, renovado, cheio de brilho, cheio de força. Vamos supor que você é uma pessoa que está passando numa trilha, e você vê essa pessoa descendo dessa cachoeira cheia de força, cheia de alegria, o rosto brilhando. A fonte que ela foi até lá, a cachoeira, é a fonte da água da vida. Então muitas pessoas chegam e falam, por que o seu rosto está brilhando? Por que eu vejo uma diferença em você? E a pessoa, nossa, é que eu acabei de vir de uma fonte, aquela fonte me renovou, aquela fonte me curou, aquela fonte me libertou, ela me limpou. Você precisa conhecer essa fonte é maravilhosa, essa fonte é poderosa. Sabe o que muitos de vocês fazem? Ou muitas pessoas fazem? Até mesmo eu já fiz isso.
É você ouvir esse testemunho de uma pessoa que foi até a fonte e você começa a falar para todo mundo: olha, sobe nessa trilha aqui que vai ter uma fonte que cura, que limpa. Aí essa pessoa que ouve isso passa para outra pessoa: nossa, tem uma fonte aí, mas ninguém foi até a fonte. Uma pessoa só foi até a fonte. É uma outra pessoa que vai até a fonte e tem experiências com Deus. A palavra de Deus diz em João 7,38: quem crê em mim, segundo as Escrituras, do seu interior flui rio de água viva. Chegou a hora do seu interior fluir rio de água viva. Chegou a hora de você colocar para fora o que está no seu coração e começar a trazer para as pessoas esperança, amor. Muitas pessoas precisam de você, precisam ouvir a sua pregação, precisam ouvir o seu testemunho de vida. Chegou a hora de parar de ouvir e falar só sobre Jesus, começar a ter experiências com Ele mesmo e testemunhar essas experiências. Guarda uma coisa, uma palavra que diz em 1 Coríntios, capítulo 4, no versículo 20, que o reino dos céus não é só construído em palavras, mas sim de poder. Quando as pessoas começarem a ver o poder de Deus na sua vida, elas vão se converter, vão vir para Jesus. Mateus, o que você quer dizer com tudo isso? Acabou a hora, já acabou o tempo, já passou esse tempo, e a gente só ouvir, só até falar. Ah, Mateus, mas a fé vem pelo ouvir a palavra. Mas é muito mais forte você viver a palavra. As pessoas vão se conectar. As pessoas que tinham que vir para Cristo através da pregação já veio. As outras que têm um coração mais duro vai vir através do seu testemunho. Então, se você chegou até essa parte desse vídeo, clique em gostei, compartilha e ativa o sininho. E até mais!